Fala galera, sejam bem-vindos ao vídeo 3, o último da nossa saga, entendendo como é que se deu a independência das colônias norte-americanas. Agora a gente vai entender como que foi, de fato, que aconteceu essa independência, beleza? Vamos lá. Seguinte, as guerras de independência, a gente viu que anteriormente os colonos, eles chegaram a se reunir e a realizar alguns congressos para discutir se eles deveriam ou não declarar a independência. Inicialmente não era isso que eles queriam, na verdade, que essas leis que limitavam a sua independência fossem retiradas, mas percebendo a postura irredutível da sua metrópole, eles resolveram declarar a independência, né, como uma última saída para recuperar a sua liberdade. As guerras de independência elas vão acontecer de 1775 a 1781. Nesse meio tempo, as 13 colônias elas vão chegar a fazer uma aliança com a França, com a Espanha e Holanda, que vão mandar suporte, né, vão mandar exército, apoio financeiro nessas guerras de independência. Cabe aí a gente fazer uma explicação. Qual que era o interesse da França, da Espanha e da Holanda em ajudar essas colônias a se tornarem independentes? Pense comigo, eles só iriam lucrar com isso. Primeiro de tudo, que eles iriam diminuir o poder da Inglaterra, né? Porque se a Inglaterra mantivesse o controle sobre as suas colônias, ela cresceria ainda mais economicamente e continuaria se tornando uma grande concorrente comercial. Então, negociar diretamente com as colônias era muito mais favorável do que ter que negociar com a Inglaterra, que já era uma grande potência na época. Então, a França, a Espanha e a Holanda, elas vão ajudar tendo esse interesse econômico por trás, certo? A última batalha de independência ela vai acontecer em 1788 em Yorktown, na Virgínia, que foi também a primeira colônia inglesa, né? Então chega a ser até poético. Em 1783, de fato, ela, através do Tratado de Paris, os Estados Unidos, né, o que vai ser os Estados Unidos, as 13 colônias, elas se tornam independentes através desse reconhecimento formal da sua independência, né? Porque não bastava ser só independente, tinha que ser reconhecido pelas outras nações soberanas que eram independentes de fato. Então, esse tratado formal foi assinado pela Inglaterra, né, que ela abre mão dos seus poderes de metrópole, pela Espanha e pela França. Então, é só a partir desse momento que as 13 colônias de fato alcançam sua independência. Como que vai ser daqui para frente? Todo país, né, toda nação que tá toda nação que está nascendo, toda nação independente, ela precisa de uma constituição, né? Porque a partir de agora como que vai ser? Eles tiveram que encarar um momento em que eles precisavam decidir como que ia ser as relações, como que eles iam fazer para ter um governo, quais que seriam as leis, quais eram as prioridades. Então a Constituição, ela vai ser um conjunto de leis, né, um conjunto de ideias que vão reger essa nação que está surgindo. Então, o que vai acontecer? A Constituição americana ela vai ficar pronta em 1787, mas ela vai ter um embate aí entre os federalistas e os chamados antifederalistas. Os antifederalistas eles não queriam que a Constituição ela fosse baseada em um governo centralizado. Eles falavam que cada colônia ela deveria se tornar independente e ter seu próprio governo. Já os federalistas, eles acreditavam em um governo central, mas não tirando a independência das colônias, né? As colônias continuariam tendo sua autonomia em alguns aspectos, mas respondendo a um governo central. O que acontece é que os federalistas eles foram maioria e por isso a Constituição americana ela teve característica federalista, né? Teve influência iluminista, a gente vai ver aí que as ideias de Montesquieu vão entrar nessa Constituição, eles vão dividir os poderes nessa Constituição americana, o poder é dividido, né, legislativo, executivo, judiciário. A gente vai ter um regime presidencial de 4 anos, o voto. A questão do voto é interessante porque inicialmente o voto ele era masculino, mas não era qualquer pessoa que poderia votar. Você tinha que ter determinada renda. Então era um voto censitário. E também a Constituição, ela tinha como base a República. Então vai ser a primeira República das Américas, né? Um regime republicano, democrático. E também a gente vai ter o federalismo, que vai ser aquela ideia que a galera dos antifederalistas lutavam contra, né? Que vai ter um poder central, no caso o presidente, mas as colônias elas vão ter certa autonomia em determinados aspectos. É até assim
É até assim. É assim até hoje nos Estados Unidos, né? Tanto é que em alguns estados lá tem pena de morte, em outros não. Em alguns é liberado determinadas coisas, em outros não. Então, algumas leis elas variam de um estado para o outro, mas a gente tem o presidente como representante central de todos, né? A gente tem também a questão do Estatuto dos Direitos, que foi acrescentado depois, em 1791, que garantia alguns direitos básicos para todos os cidadãos americanos, né, norte-americanos, que seria o quê? O direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade individual. Aqui a gente já percebe também influência iluminista. Vocês lembram lá do Adam Smith? Então, dentro desse direito de liberdade individual, temos a liberdade de expressão, de religião, de manifestação. Até hoje, os americanos, eles levam muito isso a sério, né? Então, a palavra liberdade, ela vai fazer parte da realidade dos americanos, norte-americanos, desde a Constituição. Eles levam isso muito a sério e eles têm isso como um direito natural, né? A vida, se você vive, você tem o direito a ser livre, né? Temos também que falar sobre uma questão em particular, que são as contradições da Constituição americana. O que acontece? O país que começa a falar, né, o país não, a nação que bate tanto nessa tecla sobre liberdade, inicialmente ela manteve a manutenção da escravidão. Então a liberdade não era para todos, galera. Se você era negro, você não tinha liberdade, né? Então a escravidão ela vai continuar aí durante muito tempo. A gente vai ver também na história dos Estados Unidos a questão da segregação racial, que vai perdurar aí durante bastante tempo ainda, mesmo após a abolição da escravidão. E também a gente tem que falar que a Constituição, ela acabava excluindo as mulheres, os indígenas, os escravos e também os estrangeiros. Então, ela protegia somente os cidadãos norte-americanos, né, nascidos lá, e também que fossem homens. Então, os indígenas, os escravos, as mulheres e os estrangeiros, eles acabavam não tendo seus direitos reconhecidos pela Constituição. Claro que isso vai mudar durante o percorrer da história, né? A gente tem uma curiosidade aí que a Constituição americana, ela é um documento relativamente pequeno com relação ao de outras nações, e ela também sofreu poucas alterações com o passar dos anos, né? O passar do tempo. Então, mas inicialmente a gente tem que falar disso, que essa Constituição, ela não dava liberdade para todos, ela não considerava a todos cidadãos americanos. Então é isso, galera. Essa foi a nossa explicação. Vai ter a atividade dessa semana lá na plataforma. Só vocês irem para lá correndo fazer essa atividade. E é isso, qualquer dúvida, é só ir lá no fórum. Eu vou deixar um fórum dessa semana, semana 5, para vocês postarem suas dúvidas, tanto com relação ao conteúdo quanto com relação à atividade, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Perdoa qualquer coisa. E é isso, goodbye. Já que a gente tá falando sobre a Revolução Americana, eu vou me despedir em inglês. Goodbye.